Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Você é o motivo de tudo isto. Muito obrigado a todos vocês que nos seguem nas diversas redes sociais nas quais nós estamos inseridos. Nós vamos estar falando de um lugar que Jesus comparou, né? Jesus fez uma comparação com um lugar e disse: olha, no ano 70 será assim também, para aqueles que desistirem no meio do caminho e para aqueles que já negaram a mim como o Messias. Então, queridos, antes disto, eu gostaria aqui de pedir a você, se você ainda não curtiu nossa página e nem o nosso perfil aqui, faça isso. Bom, então está aí. Uma outra coisa também, o livro continua sendo distribuído para os abençoados. A Marisa me confirmou aqui no chat que chegou o livro dela. E chegou também do abençoado. Ele gravou e mandou esse videozinho aqui para mim. Vamos ver? Oi, André, boa tarde. Tudo bem? Aqui é o Luciano, tá? Que tá falando. Tive falando contigo já uma semana. Fiz a encomenda do livro, né? Entendimento do Apocalipse. Essa grande obra aí. Que Deus te deu esse entendimento para iluminar as gerações futuras. Fico grato a Deus, né? Peço a Deus aí pela sua vida da sua família. Que Deus abençoe cada vez mais. Chegou agora, na verdade chegou ontem. Tá aqui, ó, lacradinho, perfeitamente. E vamos ver aqui essa grande obra. Eu tô muito ansioso. Eita! Coisa linda. Tá aqui, André. Muito obrigado. Mais uma vez, o Apocalipse, a verdade revelada e o seu cumprimento no ano 70 depois de Cristo. Forte abraço, família aqui da cerâmica, tá? Minha esposa aqui tá do outro lado aqui fazendo essa filmagem. Um beijo, muito amor e carinho para você, tá, meu amor? E é isso, vamos estudar. Como estamos analisando as parábolas, Jesus aqui faz uma intrigante comparação sobre o que aconteceria para os que o rejeitassem e também aos que desistissem dele no meio do caminho. E ele compara um lugar em Jerusalém com o que aconteceria à cidade e seus habitantes. Está em Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5 e também em Mateus capítulo 10, versículo 28. Vamos ler Lucas 12, versículos 4 e 5. Diz o texto: mas eu lhes digo, meus amigos, não temam aqueles que matam o corpo, e então nada mais podem fazer. Mas eu vou te ensinar a quem você deve temer. Teme aquele que, depois de ter tirado a vida, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhe digo, tema-o. Irmãos, aqui Jesus continuou seu discurso contra a sua geração, que chama de má e adúltera, como temos mostrado em vídeos anteriores. Além da própria exposição dita por ele, o historiador famoso do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, descreveu o que ele viu dessa geração. Diz o texto: não poderei contar particularmente a maldade de todos esses. Nem acredito que houve uma geração no mundo que produziu tanta maldade. Finalmente, eles também amaldiçoaram os próprios judeus, que pareceram menos ímpios e menos malvados contra os estrangeiros. Confessaram o que eram servos, escravos e bastardos, sem honra e sem nobreza, não judeus naturais, mas uma geração má e perversa. Está aí a referência de Joséfo falando a respeito dessa geração de Jesus. Irmãos, há várias passagens mostradas nos evangelhos sinóticos apontando para essa geração. Jesus se dirige especialmente aos mestres da lei, como uma geração má e adúltera, conforme está aí as referências para vocês, geração de víboras, mas acima de tudo, ele se refere a eles como uma geração condenada. Então o texto continua tratando das acusações de Jesus contra a geração má e perversa, e ele está anunciando um juízo contra as pessoas e a nação. Como um bom hermeneuta que somos, vamos agora consultar o dicionário grego
para saber que palavra é essa usada por Jesus, chamada inferno, visto que não é uma palavra que encontraremos suas origens na língua portuguesa. Então eu recorro ao quê? Ao grego, e eu encontro a palavra usada por Jesus que se chama Geena, lá em Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. Então eu achei a palavra que na sua origem hebraica, que é o caso da Bíblia, tá, irmãos? Irmãos, atenção que eu vou falar. Apesar da Bíblia apresentar praticamente 2 idiomas em que seus originais foram escritos, mas a língua dominante é a língua hebraica. Por quê? Porque é a que prevalece, porque a Bíblia ela está toda dentro de uma cultura hebraica. Não há nada na Bíblia de cultura grega, por exemplo, que é a língua em que foi escrito. Então anotem isso, tá bom, queridos? Então a palavra original que em grego é Geena, a princípio é um lugar que até hoje existe. Logo, não é o inferno espiritual pregado pela igreja. Esse lugar em hebraico se chama Vale do Rinom. Já ouviu falar? Neste vale havia sacrifícios de vidas a deuses pagãos. Por isso que esse lugar se tornou maldito. E nos dias de Jesus, esse lugar que fica ao pé da muralha, ao sul de Jerusalém, havia o lixão, o famoso lixão de Jerusalém, onde todo o lixo jogado ali era queimado. E havia podridão, um cheiro de podre muito forte, como denota Marcos capítulo 9, versículo 43 e 48. Onde também eram jogados aí neste grande lixão os corpos dos condenados e mortos por Roma e também os condenados e mortos que infringiam a lei dos judeus. Por causa disto, meus irmãos, havia a necessidade de uma queima constante no local, por causa do mau cheiro e seus detritos. Ali era um lugar onde os bichos nunca morriam e o fogo nunca apagava. Daí veio essa expressão. Porém, meus irmãos, nos dias de hoje, ainda encontramos em Jerusalém este local, mas lá o fogo apagou e os bichos do lixo morreram, pois este lugar não é mais um grande lixão a céu aberto. Então, por meio de uma hipocatástase, que é uma figura de linguagem, é feita uma comparação entre este lixão e a condenação por incêndio no ano 70 depois de Cristo. Ou seja, Jesus não olhou para você nos dias de hoje. Hoje quem faz isto são os líderes, religiosos, porque aqueles, por exemplo, que não frequentam a paróquia do Padre Gumercindo, nem a instituição do pastor Astrogildo, esses serão jogados sim nesse lugar inventado por eles. Então o inferno foi uma invenção do sistema religioso. Mas vamos voltar à mensagem aqui. Então, claramente, se considerarmos que a condenação do Vale do Inom seria sobre aquela geração maia adúltera, conforme diz Mateus capítulo 23, versos 15 e 33, e Mateus capítulo 3, versículo 7, que está aparecendo para vocês aí, a relação desta referência com a devastação romana, há apenas alguns anos depois, é muito sugestivo, não acham? O que Jesus diz então é: teme aquele que, depois de ter tirado a vida, tem o poder de lançar no inferno, no Vale do Rinom. E, de fato, ele fez perecer a alma e o corpo dos que o rejeitaram no grande incêndio que ocorreu no ano 70. Meus queridos, o contexto dessa passagem foi quando Jesus comissionou seus discípulos para anunciar a chegada do reino de Deus na Judéia daqueles dias. E muitos seriam expostos à perseguição pelos judeus, conforme diz Mateus capítulo 10, versículos 16 e versículo 17, eles acabariam morrendo. Olha o que diz o texto em Mateus capítulo 10, versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Neste versículo, Jesus diz para eles não temerem esses perseguidores, que eles só podiam tirar a sua vida, e quem permanecesse até o fim seriam então recompensados. E encontramos as famosas passagens que nos dá base para isso, que é Mateus capítulo 19, versículo 27 e 30, e Lucas capítulo 22, versículo 24 e 30. Quando Pedro pergunta a Jesus o que eles ganhariam se permanecessem fiéis até o fim. Então, no versículo 28 do capítulo 19 de Mateus, Jesus responde: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também em 12 tronos, para julgardes as 12 tribos de Israel. Isso aconteceria àqueles que fossem fiéis até o fim. Agora, se eles não perseverarem em sua missão,
eles naturalmente apostatarão ao judaísmo e se juntarão à resistência judaica contra Roma, uma vez que a guerra viesse. Resistência essa encorajada pelos falsos profetas, conforme eu expliquei em episódios anteriores, perecendo no vale de Inom, no lugar de fogo em que transformaria a cidade. E a punição aos que foram reprovados e aos que rejeitaram o Messias foi não alcançar a era vindoura, pois morreram pelas mãos dos romanos na guerra. Os romanos matam o corpo da mesma maneira como os que foram sentenciados ao vale de Inom, ao Geena dos dias de Jesus, os que transgrediam a lei. Estes foram os reprovados daqueles dias, que teve o seu cumprimento no ano 70 depois de Cristo, e a sentença foi estabelecida justamente nos dias de vida de Jesus, pois foram reprovados e privados dos novos céus e nova terra. Em consideração a tudo o que vimos nesta mensagem, entende-se as seguintes passagens. Mateus capítulo 16, versículo 25 diz: pois todo aquele que quiser salvar sua vida, a perderá, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E assim foi naqueles dias de Jesus. Os que tentaram se salvar acabaram perdendo suas vidas, enquanto aqueles que enfrentaram todas as adversidades daquela geração má e perversa acabou encontrando a vida. E aí se conclui versículo 26. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa um homem dará por sua alma? Agora Mateus capítulo 10, versículo 22. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No sentido de que todo aquele que não quisesse cumprir sua missão de levar o evangelho do reino por medo de perder a vida, seria reunido com os outros judeus perversos para serem destruídos na condenação do vale de Inom, uma representação simbólica do realismo das atrocidades cometidas pelos romanos mais tarde no fatídico ano de 70 depois de Cristo. Então, queridos, chegamos ao final. Graça e paz! Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias.
Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.